A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, e também ouvinte da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Faz uns dias aí que eu não gravei, não fiz nenhuma gravação nesses dias, mas estou hoje para fazer a gravação para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa meditação. Voltando a estar evangelizando pelo YouTube a palavra do Senhor. E hoje Deus me dá de fazer essa gravação para a honra e glória do nosso Deus. Espero que você, servo de Deus e ouvinte da palavra de Deus, seja prestativo na palavra do Senhor, porque nós só podemos estar evangelizando para Deus quando é concebido pelo Espírito Santo de Deus. Nada que venha de nós, mas que venha do alto, que venha de Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. E é um prazer de estar sempre fazendo as gravações, evangelizando para Deus. Como eu sempre digo nos meus vídeos, nas gravações, que eu não posso ir para lugares distantes, então, pelo meio da rede social, da internet, aí do YouTube, vai a voz evangelizando a palavra de Deus. Então assim eu sou grato ao Senhor Jesus em tudo que Ele tem me dado e me concedido. Amém, meu irmão? Que a paz do Senhor, a santa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. E agora vamos aqui falar do ensinamento que nos deixa aqui bem claro na palavra de Deus sobre o rico e Lázaro. Meu Deus, aqueles que estão lendo a Bíblia, que sempre está meditando a palavra de Deus, com certeza já sabe dessa passagem bíblica, muito importante, como todas elas são para a gente meditar, porque a palavra de Deus realmente é ensinamento para nós, né? É disciplina e nos traz também fortalecimento no Espírito para nós, para que a gente possa seguir o caminho que Deus quer e para nossa salvação. Glória a Deus. Então aqui eu quero ler a palavra de Deus no livro de Lucas, que é no Novo Testamento, é o terceiro livro do Novo Testamento, e lendo aqui no capítulo 16, do versículo 19 em diante, para a honra e a glória do nosso Deus, para a nossa meditação. Então vamos meditar na palavra de Deus. Você que agora esteja ouvindo esse vídeo, assistindo e ouvindo. Glorificado seja o nome de Jesus. Estou um pouco engripado, mas dá para se entender. Então aqui no texto bíblico tem o rico e Lázaro. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa história aqui bíblica, essa passagem bíblica aqui é muito importante que as pessoas ela leia. Como é importante ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que errado é o homem, quando fala do homem, fala da mulher, que não examina a Escritura, porque não sabe da verdade. Quem não examina a Escritura não sabe da verdade, né? Meu Deus. E então aqui nos mostra essa passagem aqui muito importante que eu vou ler agora, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nos diz, no versículo 19 nos diz: havia um homem rico que se vestia de purpura e de linhos finos e celebrava todos os dias festas esplêndidas. Versículo 20. Havia também um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que estava jogado à porta daquele. Versículo 21. E desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas chagas. Versículo 22. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico
e foi sepultado. Versículo 23. E Noé ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Glória a Deus. Versículo 24. Então ele, gritando, disse: Pai, Abraão, tem compaixão de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo naquela água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Mas agora este é consolado aqui e tu atormentado. Versículo 26. Além de tudo isso, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para lá, vós não pode, e nem os de lá passará para cá. Versículo 17. Então lhe disse: Rogo-te, pois, pai, que o envie à casa de meu pai. Versículo 28. Porque tenho 5 irmãos para lhe prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Versículo 29. E Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Versículo 30. E ele então disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrependerão-se. Versículo 31. Mas Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão ainda que alguém se levante dos mortos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Estou um pouquinho gripado, me desculpe, peço perdão. Mas lendo aqui na palavra de Deus, essa parte bíblica aqui, do rico e Lázaro. Deus tem me dado sempre de evangelizar também essa parte, onde Deus tem me dado nos lugares que Deus tem me concedido a evangelizar. Mostrando bem claro para aqueles que estão nesse mundo, que às vezes estão realmente como esse rico, né? Que estão na sua granfinagem, na sua boa comida, na sua boa bebida, no seu bom veste, no seu bom calçar, e esquecendo daquele que está precisando de um pão para comer. Glorificado no Senhor Jesus. Nós vemos aqui que era um homem rico, que se vestia de purpuras, de linho finos, e celebrava todos os dias festas esplêndidas, ou seja, banquetes, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E havia também o que? Um homem que era mendigo chamado Lázaro, que para comer ficava realmente ali esperando que caísse migalha da mesa para ele comer. Um homem que era peregrino, cheio de charga, e muitas vezes os cães iam lamber as suas chargas. Glorificado seja o nome de Jesus. E chegou o ponto de Lázaro morrer primeiro do que o rico. E depois o rico morreu também. Nessa parte aí nós vemos que aqui morre o rico e o pobre. Mas no outro lado, nós vemos que tem um segue para um canto e segue para outro.
Se foi que praticou o bem, aquele do bem, segue ao lado direito. E o que praticou realmente que não agradou a Deus, segue ao lado esquerdo. Glorificado seja, não fica misturado. Pela palavra de Deus aqui a gente vemos que não fica misturado aquele que agradou a Deus com o que não agradou a Deus. Nós vemos que tem uma separação. Aqui todos são misturados, né? Mas no outro lado espiritual já não é assim. Então nós vimos que aquele rico, aquele homem rico, ele achava, provavelmente, que a vida era só aqui. E há muitos que pensam isso também, que a vida é só aqui. Então está na sua boa, como eu acabei de falar, na sua boa comida, na sua boa bebida, no seu bom veste, seu dinheiro no bolso, seu carro bonito e por aí em diante. Então, acha que tudo aqui. Porque aqui o homem só quer fama, né? Quer ser famoso, quer ser bem visto aos olhos das pessoas, como realmente é uma pessoa que pode, que tem mal condições, né? É isso que o homem aqui pensa. Está esquecendo realmente da vida espiritual. Então nós vemos aqui que Lázaro sofreu. O tempo que ele passou aqui, passou sofrendo. Não tinha nada aqui nesse mundo, né? Era um peregrino. Que um peregrino, nos olhos de muitas pessoas, não vale nada, né? Mas sabendo que para Deus tem um grande valor. Amém? Que todos nós, para Deus, nós temos valor. Todos nós. Agora, quando a pessoa, ela se torna ser uma pessoa de se gloriar, amém? Então, Deus já olha isso. Porque Deus nos mostra em ser humilde. De a gente chegar ao nosso próximo, né? Por igual, como Ele nos olha. Sem exceção de pessoas. Mas aqui na Terra, as pessoas, ela faz exceção de pessoas. Cada pessoa, uma para outra, vale o que tem, né? Se você realmente tem dinheiro, se você tem fazenda, se você tem isso, né? Então, vão lhe enxergar por isso. Se você não tem nada, não tem nenhum calçado para calçar, então vão lhe enxergar também pelaquilo, né? Não estou enxergando como um ser humano. Estou enxergando pelaquilo que você tem. Então nós vemos aqui esse rico que não ligava para Lázaro. Lázaro para ele realmente significava nada. E ele realmente, na sua mordomia, mas faleceu também. Morreu também, né? Agora veja, Lázaro, aqui na palavra de Deus diz que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. O anjo levou Lázaro em espírito para o seio de Abraão. O corpo fica, né? O corpo realmente vai para a terra. Mas o espírito foi para o seio de Abraão. Amém? Glorificado como aqui diz, olha. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelo anjo ao seio de Abraão. O seio de Abraão significa o descanso eterno, né? Dormindo no Senhor. Meu Deus. E o rico, ele foi para onde? Ele foi para o Hades. Que o Hades realmente é um lugar que não é o inferno, mas é um lugar já de tormento. Porque todos vão esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo para ser julgado. Uma palavra de Deus diz que o mar vai dar conta, né? A morte vai dar conta e o inferno também vai dar conta. Tudo vai dar conta realmente das pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então veja que o rico não foi para o seio de Abraão. Aqui nos mostra bem claro que aqui já é no Novo Testamento, né? E nos mostra bem claro que o rico, ele não foi para o seio de Abraão. Ele foi para esse lugar aqui, o Hades, né? Lugar de tormento. E aí, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que quando as pessoas
ela se acha melhor do que a outra, né? Mais importante, e que a riqueza para ela é tudo, né? Que tem seu orgulho, seus caprichos, seu racismo, seu preconceito, e ela acha realmente que está fazendo uma grande coisa. Não está. Ela está se perdendo, né? Porque se ela pensasse no outro lado da vida, como para Deus nos mostra a vida eterna, então ela nunca realmente, por mais que ela tivesse alguma coisa aqui na terra, mas ela nunca se elevasse pelas coisas que tem. Ela sempre procura ser humilde, né? De amar o próximo, como a palavra de Deus ensina, né? De ver um ali necessitado, ajudar, né? Então nós vemos quem é assim como esse rico aqui. Então o caminho é esse, deixa bem claro. O caminho é esse. Qualquer pessoa neste mundo que for como esse rico aqui, que está escrito na Bíblia, o caminho é esse, né? E aqueles por mais humilde, como Lázaro, sofre, é sofredor aqui, mas está garantido realmente no seio de Abraão. Amém? Glorificado seja Jesus. Por isso que a gente, por mais que a gente sofra, seja humilhado, a gente não deve se preocupar. Mesmo que a gente fique um pouco desgostoso, desgostosa, a gente não tem que se preocupar, porque se você entender pela palavra de Deus, nós somos glorificados pelo Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então nós vemos que quando o rico, aqui na Bíblia diz que o rico foi sepultado, não diz que o anjo levou ele para o seio de Abraão. Lázaro, aqui na palavra de Deus diz que o anjo levou ele ao seio de Abraão. E o rico foi o quê? Sepultado. Então nós vemos aqui pela palavra de Deus que aqueles que faz que não é agradado a Deus, quer dizer, não tem um descanso eterno, não vai para o seio de Abraão, né? Pelo que nós vemos aqui pela palavra de Deus. Então vemos que quem está no Éden está atormentado, já está atormentado antes de chegar o dia final. Glória a Deus. Então nós vemos que o rico, quando ele olhou, amém? Como aqui diz, então ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem compaixão de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta de seu dedo na água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Então nós vemos, prezado ouvinte da palavra de Deus, você que esteja agora ouvindo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, vemos que muitas pessoas dizem que morreu aqui, acabou-se tudo. Nós vemos que quem pensar assim está pensando errado. A Bíblia nos mostra bem claro, né, que no outro lado nós temos vida eterna e morte eterna. Vemos que o rico, ele não morreu aqui. Lázaro também não morreu aqui. Mas veja que o espírito seguiu por lugar determinado, porque só tem dois cantos para Deus colocar. O que merece ir para o seio de Abraão e o que merece ir para esse lugar que é o Éden. Então só tem esses dois lugares, não tem outro. Amém? Glorificado seja Jesus. Então nós vimos que o espírito não morreu. O espírito foi para o lugar que Deus determinou. Morreu aqui o quê? A carne. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós vemos que o espírito, ele é quem sente o quê? As dores. Ele é quem sente o sofrimento. A carne, ela caiu por terra, não sente mais nada. Mas o espírito, esse sim, é o que sente. Então por isso que Deus quer salvar a todos. Por isso que o Evangelho está para nos salvar. Glorificado seja Jesus. Aquele que tiver obediência com Deus, aquele que fizer a vontade do Senhor, como Ele manda, então esse vai reinar para sempre. Glória a Deus. Vai estar com o Senhor.
E aqueles que não querem obediência com o Senhor, que preferem estar como esse rico, então vai ser morte eterna. Espera até o juízo final, e no juízo final, então com certeza é morte eterna, porque já está no lugar de sofrimento. Amém? Vamos deixar bem claro pela palavra de Deus. Veja que realmente ele se sentiu tão atormentado, né? Ele não foi com o corpo dele daqui da terra, não. Ele foi em espírito. Porque quando nós saímos desse mundo, a carne fica, mas o espírito, como a palavra de Deus diz, que o espírito segue com as obras. Então o rico, o espírito dele subiu, aliás, foi para esse lugar com as suas obras. Amém? O quanto Lázaro também subiu com as suas obras. Pelo que eu vejo aqui, o rico não subiu. E todos aqueles que praticam o mal não sobem, porque está nesse lugar. Então, esse lugar não é no céu. Desculpa. Esse lugar não é no céu. Esse lugar é embaixo. Amém? Mas aquele que repousa no Senhor, ele sobe. Glorificado seja o nome de Jesus. Mesmo que a gente não sabe ainda definir direito, né? Se sobe os dois, tanto os que estão na direita ou os que estão na esquerda, né? A gente não sabe bem disso aí, mas a Bíblia fala que o espírito do homem ele segue, né? Com as suas obras. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. E então aqui nós vemos que o rico, ele estava o quê? Por lugar que ele foi atormentado. E de lá, ele enxergou Lázaro no seio de Abraão. Amém? Então foi quando ele falou para Abraão, quando ele disse assim, glorificado seja o nome de Jesus. Foi quando ele disse assim: mas Abraão disse-lhe: filho, lembra-te que recebeste teus bens em tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Mas agora este é consolado aqui, e tu atormentado. Amém? Então nós vemos pela palavra de Deus que o homem, quando tem tudo aqui na terra, que não tem Deus no seu coração, então ele só tem aqui na terra. Deixa bem claro, né? E aqueles que vivem realmente sofrendo, angustiados, sofrendo, passando sua vida aqui difícil, então vai ser consolado se tiver também Deus no coração. Amém? Ou seja, se fez a vontade de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. E vejamos aqui no versículo 26, nos diz: além de tudo isso, um grande abismo está posto entre nós e vós, de maneira que os que querem passar daqui para lá, vos não podem, e nem os de lá passará para cá. Então nós vemos, ouvindo a palavra de Deus, você que está ouvindo agora esse vídeo, está assistindo e está ouvindo, veja que pela palavra de Deus diz que tem um abismo. Então nós vemos quem é do mal, que sai desse mundo no caminho errado, no caminho dos erros, de pecado, não vai estar junto com aqueles que fez a vontade de Deus. Deixa bem claro. Amém? Veja que ele diz que tem o quê? Um abismo. Quem está no lado do seio de Abraão não passa para o lado do Ed. E quem está no Ed não passa para o lado do seio de Abraão. Então tem um abismo, que esse abismo realmente não tem meio de nenhum para outro passar. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque é determinação de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Então por isso, que aqueles que estão neste mundo, procure a estar fazendo a vontade do Senhor Jesus. Procure estar fazendo os mandamentos do Senhor. Procure ser humilde. Amém? Procure estar no caminho do bem, se afastando do mal. Porque está aí a palavra de Deus para você refletir. Glorificado seja o nome de Jesus. Porque muitas pessoas acham que não é assim.
Porque quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo não é o irmão, não é seu fulano, não é seu outro não. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus que diz. Nós apenas evangelizamos o que a palavra está dizendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que tem um abismo. Então nunca vai se unir aquele do caminho do mal com o que tem o caminho do bem. Porque aquele que tem o caminho do mal pertence a Deus. E o que não tem, aquele que tem o caminho do mal, desculpa, aquele que tem o caminho do mal é para esse lugar o Ed. E o que tem o caminho do bem pertence a Deus. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui nos diz, glorificado seja o nome do Senhor. No versículo 27 nos diz, então lhe disse, rogo-te, pois, pai, que houve, que haveis a casa de meu pai. Ou seja, ele pedindo que Abraão enviasse Lázaro à casa do pai dele, para avisar a família dele, os irmãos, o pai, ou quem fosse que tivesse vivo na terra. Né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, versículo 28 diz, porque tenho 5 irmãos, para lhe prevenir seriamente, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Amém? Você está ouvindo bem essa passagem bíblica? Que quando o homem não pensa aqui na terra, não pensa na salvação, amém? Não pensa na vida eterna, no outro lado se arrepende, não tem mais jeito. Então todo arrependimento é aqui, agora na terra. Enquanto tem fôlego de vida, é bom procurar se arrepender dos pecados. Amém? Glorificado seja Jesus. Essa passagem bíblica nos alerta muito. Não se alerta nessa passagem bíblica quem não quer. Amém? Mas está alertando a todos. Glorificado seja o nome de Jesus. Então ele mandou, o rico, ele mandou o quê? Avisar, queria que Abraão mandasse Lázaro para avisar a família dele, os irmãos dele, para não cair, e nem ele caiu. Mas vamos ouvir aqui o que Abraão responde. Glorificado seja o nome de Jesus. Versículo 29 diz, e Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. Amém? Abraão disse, olha, eles lá têm os profetas, tem Moisés e tem os profetas que estão evangelizando. Então ele ouça. Isso serve para você também, prezado ouvinte da palavra de Deus, que ainda não se converteu ao Senhor. Ouça a palavra de Deus, para que quando chegar na partida desse mundo para o outro lado espiritual, você também não esteja como esse rico, arrependido. E aí já é tarde. Glorificado seja o nome de Jesus. Versículo 30 nos diz, ele então disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, arrependerão-se. Veja só. Glória a Deus. Quem é que já partiu desse mundo, que está no outro lado, vem dizer mais nada a ninguém? Glória a Deus. Não vem. Porque quem parte desse mundo, glória a Deus, não vem mais fazer nada aqui porque realmente já está esquecido desse mundo. Ele saiu desse mundo. Não faz mais parte desse mundo, não ouça mais nada desse mundo, não vê mais nada desse mundo, não se lembra mais de nada desse mundo. A palavra de Deus deixa bem claro. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? E muitas vezes Satanás engana as pessoas. Às vezes você vai para terreiros que trabalham com essas coisas de espírito realmente mal. E então engana as pessoas dizendo que aquela pessoa que está incorporada com aquele espírito de que é o pai de fulano, de que é o irmão de ciclano, de que é o tio de ciclano, a mãe de fulano, tudo mentira. Porque Satanás é assim. E as pessoas se iludem com isso. E achando realmente que falou com alguém da família que já partiu desse mundo. Vejamos que aqui na palavra de Deus
deixa bem claro, amém? Que quando Abraão diz que eles ouvissem os profetas e Moisés, então isso significa que não vem ninguém do outro lado avisar mais nada a ninguém, como é que está, como não está, onde está. E é tão provável que o próprio rico não veio avisar a família. Sabe por quê, prezado ouvinte da palavra de Deus? Porque quando nós partimos dessa vida para a vida espiritual, tem domínio. Aqui as pessoas falam o que quer. Aqui você vai para um canto, vai para outro. Você diz assim, eu vou para outro país, você vai. Eu vou para São Paulo, você vai. Eu vou para o Rio de Janeiro, você vai. Para onde você quiser, você vai. Mas no outro lado, você fica no lugar que Deus determinar. Amém? Não tem mais volta para aqui. Glorificado seja o nome de Jesus. Então por isso que é um grande erro de quando você pensa que aqui tudo acabou. Bom você meditar bem nessa passagem bíblica, glorificado seja o nome de Jesus, para que você não se perca como esse rico se perdeu. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando aqui a leitura, quando aqui no versículo 31 nos diz: mas Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se persuadirão, ainda que alguém se levante dos mortos. Ou seja, tampouco ouvirão. Amém? Glorificado seja Jesus. Então, tampouco ouvirão, ainda que alguém se levantasse dos mortos. Porque os mortos não falam mais com ninguém. Amém? Os mortos não vão mais vir para aqui falar com ninguém. O nosso corpo foi sepultado. E aí? Para você ver, prezado ouvinte da palavra de Deus, você que crê tanto nessas coisas aí, que engana realmente a muitos, quando você vai para essas casas de espírito, de encosto, que você acredita naquilo realmente que aquela pessoa está incorporado, que aquilo que a pessoa está incorporado é Satanás, é o espírito de Satanás, que está falando e mentindo para você, e você ainda acredita. Deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar nessa palavra aqui, ó. Deixa de acreditar na Bíblia para acreditar no inimigo, dizendo que aquele que está incorporado naquela pessoa é família sua. É bom você saber que Satanás é mentiroso, é o pai da mentira. Amém? Enganador. Então ele engana muitas e muitas pessoas que estão se enganando com ele. Então por isso que é bom você ouvir o Santo Evangelho do Senhor Jesus, porque esse aqui não tem mentira. Amém? Esse aqui tem a verdade. Esse aqui tem salvação para aqueles que nele crê. Glorificado seja o nome de Jesus. Então veja essa história, essa passagem bíblica aí muito importante de a gente meditar. Todos